origem dos sons de memes. O efeito sonoro Uff não veio do Roblox, mas sim de um videogame bem antigo chamado Messia, e ele aparecia nessa cena aqui. Igual ao som de queda do Minecraft, que não foi criado pela Mojang, mas sim por um usuário aleatório no Freesound. O som de boom do Vine não surgiu no Vine, mas sim de um vídeo aleatório postado com vários efeitos sonoros de explosão. O famoso som vem de um vídeo no TikTok de um homem roncando alto na sua cama, com legendas em árabe que comparam o som com o barulho de um motor. Esse som aqui, que ficou famoso por causa do programa Hell's Kitchen, na verdade não é artificial, e sim de um instrumento chamado Waterphone. Como esperado, esse efeito sonoro aqui vem da tela de impostor do jogo Among Us. E por fim, esse som de beber água vem do Fortnite. A origem do som de memes. Esse gato que fala ficou extremamente famoso. O vídeo original é só o gato miando, mas o som de confusão veio de um episódio de House. Você provavelmente já ouviu esse som aqui. E ele surgiu de um jogo dos anos 80 chamado Paródios, e toca quando você derrota um dos chefões. Esse som ficou famoso nas redes sociais, e muita gente acha que ele surgiu na época do Vine, mas ele surgiu de um pacote de sons para edição de vídeo, postado em 2014. Por fim, esse som de desenho animado é bem famoso. E ele surgiu de Scooby-Doo quando Scooby corria. A origem do som de memes. Esse gato que fala ficou extremamente famoso. O vídeo original é só o gato miando, mas o som de confusão veio de um episódio de House. Você provavelmente já ouviu esse som aqui. E ele surgiu de um jogo dos anos 80 chamado Paródios, e toca quando você derrota um dos chefões. Esse som ficou famoso nas redes sociais, e muita gente acha que ele surgiu na época do Vine, mas ele surgiu de um pacote de sons para edição de vídeo, postado em 2014. Por fim, esse som de desenho animado é bem famoso. E ele surgiu de Scooby-Doo quando Scooby corria. Imagina que você e seus amigos resolvem fazer uma pegadinha com a sua professora e colocam um monte de coisa no café dela. Vocês se divertem, dão risada e acham que é uma pegadinha comum, até que ela vai de vala. E aí, do nada, no meio do dia 1º de abril, vocês têm que cobrir a evidência do crime que vocês cometeram. E isso gera algumas experiências bem bizarras, mas também engraçadas, que você só vai descobrir vendo o filme Fool's Day. É um curta-metragem que tá disponível no YouTube e ele é bem divertidinho. E se você gosta de recomendações de filmes, não esquece de me seguir pra mais, porque eu tô sempre trazendo isso pra você. Essa aqui é a pegadinha mais extrema de todas. Recentemente, uma placa de praia de nudismo apareceu numa praia completamente normal de Chicago. Ela parecia extremamente oficial e era feita do mesmo jeito que as placas do governo. Ela era inteira de metal e tinha o logo da prefeitura de Chicago. E isso fez todo mundo pensar que de um dia pro outro o governo tinha decidido que aquela praia normal era agora uma praia de nudismo. Mas o que ninguém imaginava é que aquilo não era uma placa oficial e tinha sido colocada ali por uma pessoa extremamente dedicada que só queria fazer uma pegadinha. Esse homem conseguiu descobrir o material exato que eles usavam para fazer as placas do governo. E por causa desses esforços, ninguém suspeitou de nada. Oficialmente, ninguém sabe se as pessoas realmente caíram na pegadinha ou não, mas com certeza alguém apareceu pelado lá. E o mais engraçado é que depois que o governo desmentiu a placa nas redes sociais, o post encheu de comentários de pessoas implorando para que a praia realmente virasse nudista. E até hoje ninguém sabe quem foi o culpado dessa pegadinha. Se eu descobrir, eu aviso vocês, então me segue. Esse homem acordou achando que tava em um coma há 10 anos, mas na verdade era só uma pegadinha pra fazer ele parar de beber. Esse comediante chamado Tom Maybe tava bem preocupado com seu amigo Dennis. Isso porque ele bebia muito e pela 5ª vez tinha sido pego dirigindo alterado. Foi aí que ele teve uma ideia de como fazer o Dennis parar de beber. Ele transformou esse escritório em um quarto de hospital extremamente realista. E uma noite, depois que o Dennis apagou depois de tanto beber, eles colocaram ele nesse quarto. Ele continuou dormindo por umas 3 horas até que finalmente ele acordou. E a primeira coisa que ele viu foi uma enfermeira. Ela parecia muito surpresa pelo fato dele estar acordado e resolveu chamar o médico. Quando o médico chegou, ele explicou pro Dennis que ele estava em coma há 10 anos porque ele se acidentou por beber e dirigir. Ele ficou extremamente em choque, mas a única coisa que ele perguntou era como a filha dele estava. O médico saiu, deixando o Dennis sozinho por um tempo, até que o Tom entrou no quarto disfarçado de médico. Ele então finalmente contou a verdade sobre a pegadinha pro amigo, dando um tapa na cara dele. O Dennis então começou a rir, achando tudo muito engraçado, mas logo depois levou uma bronca falando que ele precisava mudar de vida. Você
Você consegue responder a pergunta impossível de entrevista no Google? Eu vou te fazer a pergunta e deixar a resposta no final. Se você fosse do tamanho de uma moeda e caísse num liquidificador que vai ser ligado daqui 60 segundos, o que você faria? A maioria das pessoas pensa em coisas como se esconder embaixo das lâminas ou tentar fugir de lá. Mas essa não é a resposta que eles querem. O objetivo é ver se você surta ou fica criativo. E juntaram várias inteligências artificiais pra achar a resposta perfeita. Que é, se eu for pequeno, mas a minha força for a mesma de agora, eu seria super forte. Tipo uma formiga que consegue levantar 50 vezes o seu peso. Então eu posso usar a minha super força pra evitar que as lâminas girem. Você consegue responder a pergunta impossível de entrevista no Google? Eu vou te fazer a pergunta e deixar a resposta no final. Se você fosse do tamanho de uma moeda e caísse num liquidificador que vai ser ligado daqui 60 segundos, o que você faria? A maioria das pessoas pensa em coisas como se esconder embaixo das lâminas ou tentar fugir de lá. Mas essa não é a resposta que eles querem. O objetivo é ver se você surta ou fica criativo. E juntaram várias inteligências artificiais pra achar a resposta perfeita. Que é, se eu for pequeno, mas a minha força for a mesma de agora, eu seria super forte. Tipo uma formiga que consegue levantar 50 vezes o seu peso. Então eu posso usar a minha super força pra evitar que as lâminas girem. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. Todos os filmes têm uma piada interna que você nunca percebeu. Você já ouviu esse grito? Porque ele aparece em quase todo filme famoso. Mas por que Hollywood usa o mesmo grito em todos os filmes? Em 1951, criaram esse efeito sonoro pra uma cena em que um cara era mordido por um jacaré. Só que na época era muito caro produzir esse tipo de coisa. Então reutilizaram esse grito em vários filmes. Só que em 1977, a galera que tava fazendo Star Wars descobriu isso. E achou que seria muito engraçado colocar ele no filme só de meme. Só que outros diretores gostaram da ideia. E usar ele virou uma grande piada interna. Essa é a pior escola do mundo. Em 2020, já fazia 7 anos que esse garoto tinha se formado na escola. Mas do nada, ele recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele achou estranho, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos antes, ela tinha errado o cálculo da sua nota final. E que, na verdade, ele não tinha passado de ano. E disse que eles cancelaram o diploma dele. A parte mais engraçada é que ele já era formado na faculdade. E trabalhava como chefe de uma das maiores empresas do país. No fim, ele processou a escola e eles tiveram que pagar $10 mil pra ele. Essa é a pior escola do mundo. Em 2020, já fazia 7 anos que esse garoto tinha se formado na escola. Mas do nada, ele recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele achou estranho, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos antes, ela tinha errado o cálculo da sua nota final. E que, na verdade, ele não tinha passado de ano. E disse que eles cancelaram o diploma dele. A parte mais engraçada é que ele já era formado na faculdade. E trabalhava como chefe de uma das maiores empresas do país. No fim, ele processou a escola e eles tiveram que pagar $10 mil pra ele. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Dizem que essa é a pior mãe do mundo. O nome dela é Bia e ela deixa os filhos fazerem basicamente o que quiserem. Eles podem comer doce no café da manhã, almoço e janta. Não tem horário pra dormir, não precisam fazer o dever de casa e podem até xingar ela. A técnica dela é falar basicamente sim pra tudo que os filhos pedirem. E acredite ou não, os filhos dela não são mal criados nem mimados, mas sim crianças muito boas. Depois de usar essa estratégia, os filhos dela começaram a se colocar de castigo sozinhos, fazer o dever de casa porque queriam e até comerem saudável. Porque como eles podem comer doce sempre que quiserem, isso não é especial pra eles. Essa
Essa é a pior mãe do mundo. Toda noite, às 9 horas, a mãe desse menino desligava o roteador da tomada e anunciava que o Wi-Fi do dia tinha acabado. Não importava se você precisava da internet pra alguma coisa, ela desligaria 9 em ponto. Numa noite, o menino tava quase terminando um trabalho que precisava entregar naquele dia e o relógio marcava 8h59. Às 9 em ponto, ela desligou. O menino pediu pra ela deixar só mais 10 minutos, mas a mãe disse que não. Ele ficou desesperado porque sabia que se não entregasse o trabalho, ele repetiria de ano. Meia-noite chegou e ele não entregou. No dia seguinte, ele tentou explicar pro professor. Disse que a sua mãe tinha essa regra e que ele precisava de só mais um dia pra poder entregar o trabalho. E o professor aceitou e ele tirou 10. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a piscina mais funda do mundo. Ela tem 60 metros de profundidade, mas dentro dela tem uma cidade submersa com várias salas secretas. Lá tem ruas, apartamentos, supermercado, uma BMW, um tabuleiro de xadrez, Lego, um fliperama, que eu acho que não funciona, bilhar, pebolim e uma quadra de basquete. Ela é tão profunda que daria pra mergulhar um prédio de 20 andares nela. Você nadaria aí? A Pizza Hut já entregou pizza no espaço. Em 2001, a Pizza Hut colocou uma pizza de salame de 15 centímetros em um foguete russo que era usado para abastecer a Estação de Espaço Internacional. E ela foi recebida pelo astronauta russo Yuri Usachov. Só que todos os astronautas americanos não tinham permissão para comer a pizza, porque a NASA proibia propagandas no espaço. Então o Yuri foi o único a comer a pizza inteira. E dizem que a Pizza Hut pagou $1 milhão para a agência de espaço russa, para eles receberem a pizza, gravar alguns vídeos do Yuri de boné comendo a pizza e colocar uma logo gigantesca da Pizza Hut no foguete. E eles fizeram isso como um marketing pro futuro, dizendo que se algum dia o turismo espacial for real, a Pizza Hut vai deixar a experiência ainda melhor. Um pouco precipitados, talvez? Existe uma playlist no Spotify chamada Meu Pedido do McDonald's, que é: olá, eu quero um Big Mac sem pickles, ketchup extra, batatas fritas pequenas e também uma Sprite. Maior que a vida é isso. Obrigado. Genial! Essa é a prova mais difícil do mundo. Ela dura 3 dias e se você tentar colar, vai ser preso por 7 anos. Ela tem identificação facial e impressão digital. E a polícia ronda as ruas das escolas, usando drones pra vigiar os alunos. Mas ainda assim eles tentam colar, usando de canetas que transmitem as perguntas até óculos com câmera escondida. Essa prova é o Enem da China. E é tão difícil que quando eles terminam a prova, são recebidos com flores pela família e comemoram desse jeito. Surpresa desse professor é realmente surpresa. E quando algum aluno chega atrasado na aula, ele recebe a pessoa assim. Ou assim. Todo mundo entra com medo, porque sabe que vai levar um susto.
A receita secreta de comidas famosas. Ano passado, um funcionário do Starbucks foi demitido e se vingou vazando literalmente todas as receitas de todas as bebidas da empresa. Talvez ele tenha se ferrado bastante por divulgar isso, mas pelo menos as pessoas agora podem fazer as bebidas em casa. A receita do molho especial do Big Mac sempre foi um grande mistério, mas pouca gente sabe que ela já foi vazada várias vezes. O que a gente sabe é que ela é feita com maionese, molho francês, que é tipo um molho que parece vinagrete, picles doces, vinagre branco, cebola e sal. Dá até pra fazer em casa, eu acho. Por fim, a famosa receita do hambúrguer de siri. E por incrível que pareça, os ingredientes também são bem simples. Alface, queijo, tomate, molho tártaro, maionese, açafrão, sal, raspas de crack